Nossa, eu tiro óculos. Tô vendo o número lá longe, um pouco mais falhado. Mas televisão, em volta tudo nítido. Aqui o campo de visão baixo ficou infinitamente pior. Nó. As pessoas ficam indignadas quando eu falo em tomar banho de malhar. Já que eu vou suar. Mesmo que de fato eu não saia suja do trabalho. Pensei, vocês devem pensar assim, deve adaptar o trabalho quando toma banho, né? Aí falou assim, você pode sair 10h30, 6 horas, e amanhã chegar 10 horas, tô te devendo 1 ou 2 folgas, não sei o quê. E eu combinei com a Júlia que ela vai ficar de 2 às 10. E. Ah, é? E aí, porque você gosta dessas coisas combinadas, tipo previsão de 40 dias. Comigo é o amanhã. Ou seja, ela vai começar a receber o seguro-desemprego e vai trabalhar segurando, que é o que ela já planejava, né? E o que é que acontece, né? Dentro de uma mesma empresa, recebendo seguro-desemprego e trabalhando, que é convencional com todos eles, enquanto um bando de otário não aceita receber, eles trocam e é negociado infinitas vezes, né? Então quer dizer, aí nós temos questões N, né? Questões N. Aquilo que vê que a empresa faz o tempo todo, muitas delas. Os agudos e adquirem trocentas mil coisas e ainda pagam de coitadinhos. Aí o que foi a situação colocada, né? Criou-se um contexto. Eu falei, você vai entrar na carteira? Não, no final do ano, só um joguete. Alguém tinha que fazer na verdade era ouvir, né? Se eu acatava determinado tipo de coisa, porque eu tô fora exatamente porque meu nível de pavor de alguma coisa é muito grande e isso é tenebroso. O que é ter trabalho aonde? O que são meus benefícios? As questões todas em função disso daí, né? Então, criou-se um jogozinho, né? Aí essa vai vir a baixa temporada, né? Até então eu não entendi o que foi esse jogo, que fazendo melodrama, uma forçação de barra, que ela não quer ir embora. Não só ela quanto a da cozinha, até pelo jogo das perguntas das duas em momentos separados, uma forçação de barra infinita para que ou eu não tenha condição de dobrar, eu quero de fato receber adequadamente por um único horário, porque, né, ainda que eu tenha que receber, vamos dizer que subisse R$ 1.000 de 1.700, né, em termos de dobrar, ganhar 40 quanto ao dia, não tô conseguindo, minha vida não tá virar e tal, porra, né, tirar do meu bolso as coisas e tal, ainda que eu possa dormir no trabalho, porra. Quer dormir, encostar ali, tá submetida a qualquer chamado, qualquer coisa, meio toda torta, acordar todo doido, vantagem. Aí quer dizer, fizeram toda forma de inferno para conseguirem aumento de salário nas costas dos outros, né? Aí um monte deixou de ligar e outros jogando entre estar querendo saber o fluxo o tempo todo, isso, aquilo, em função de negociar com os irmãos e ao jogo dos próprios irmãos, entre N situações, né? E aí foi colocada uma situação, quando eu tinha falado que ia operar no começo do mês, né? Fez um escândalo tenebroso, dizendo que não costuma dar férias para empregado algum fora do tempo entre junho e agosto, não sei o que, então que já era para a espécie de eu procurar puxar a carroça imediatamente. Aí eu puxei a calcinha primeiro. Você não iria me liberar como você está fazendo. Segundo, quanto tempo que eu estou aqui dentro, né? Mostrando que eu preciso trabalhar e que mesmo trabalhei e que já corre para 3 anos de não sair em momento algum e de ter desde junho praticamente dobrado direto, né? Não existe custo de feriado, disso, aquilo, teorema da cidade, que é o turismo que a pessoa tem que acatar a baixa temporada, o que é conveniente disso e aquilo para otimizar, senão eles não ganham o dinheiro que eles têm que ganhar. Então aí criou-se toda uma situação
Eu demonstrei que eu não estava preocupada nem um pouco com isso daí, mesmo que eu voltasse para a padaria, fosse para qualquer outro lugar, aí que gerou o inferno delas como um todo, né? Querendo ganhar 300 metros. Aí eu, nossa, é bom você ficar mesmo, porque você ganha o dobro, você fica no meu lugar, você não mais ira tá ainda. Sejam, né, querem muito dinheiro, não tem fundo as dívidas delas, atrás de tudo quanto é coisa que tem que arrancar de governo de graça, que tem que benefício ali aqui. Não, porque daqui não pode levantar o pé, pode dobrar, ficar na ponta do pé um pouquinho, tirar o calcanhar do chão, não pode nada. Mas, né, é a puxar saco e a receiteira, né? Aí começou, tipo assim, não botou ninguém pra treinar, ela ficou furiosa, né? Aí começou a especular entre um. Tudo esquece, né? Um monte de coisa nem anota, nem isso e aquilo, aí começou a procurar algumas situações para poder falar de mim, né? Qualquer coisinha mesmo que ela não faça e ela esqueça e ela erre, né? Algumas coisas olhando uns 2 dias, um pouco, né, como eu já coloquei. E aí ela criou um contexto de começar a vasculhar, onde eu também falei que eu não respondo de forma alguma, de forma falada, dizendo que eu não estava sabendo dizer, que eu estava respondendo mais do que eles precisavam. Eu cheguei a fazer um cálculo na frente deles aqui, que esse tipo de coisa não pode acontecer, falando no celular com a pessoa. Ela criando o contexto e empecilho para que, tipo, se eu for sair, ela também tem que ser mandada embora. Foi a atitude, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas tomei uma decisão, já que eu vou sair, você tem que sair também. É, e não vai sair não? De novo, de novo, de novo? Oh, já era assim a outra crente, a outra lá de dentro, o tempo todo. Então quer dizer, né? Ainda mais imaginar, trabalha lá e ainda receber uma coisinha ali, aqui, ou vai receber, tá recebendo, qualquer coisa assim. Nossa senhora, aí criou-se um contexto, né? Que eu xinguei com força, além de você não pagar, você pensando que eu sou lacaia sua, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então já pode preparar que eu vou sair, que não sei o que, que não sei o que, poder planejar minhas coisas, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí criou-se um contexto, não, vamos conversar, não sei o que, como a coisa foi um valor maior, e falou e eu fingi, e eu acreditei, né, que em junho realmente pararia o mês, então o custo-benefício da mensalidade corrente, juntar um dinheiro a mais, porque ainda teria que entrar uma diferença, né, o que é arriscar com o capital de ter que fazer as coisas, né, um dinheiro que se tem, e com o que vem a correr depois que teria que sobrar, que daqui a um ano tem que fazer uma cirurgia de novo, 50% dele sai ou mais e eu tenho que trabalhar direto para poder ter um dinheiro compensatório, além do salário, porque o salário não cumpre, nem personal, o que é mesmo tá assim, não comprando nada, assim, demais mesmo, para tentar fazer o dinheiro, porque pela lógica, até à noite eu tenho que ter o benefício de adicional noturno, essas coisas não tem, né? Tá correndo sem essa proporcionalidade e tal, que percentual de férias, 13º não tem, fora que quando é na carteira também se tiver um salário por fora ele não é incluído depois, pelo menos pra mim, né? Que diz que eu sou a mais sonsa de todas. A que ganha menos que todo mundo, e kkkkkk, isso é quase que em vários lugares pelo montante que eles giram, que realmente eles fazem, né? Ainda que aí mais fácil assim, na carteira fingir que era que tinha mais, ainda que fosse o menos do menos quando carteira, né? Então, aí fez todo um melodrama de ficar aqui um dia 300 mil vezes jogando um terror absoluto. A gente tem que voltar para carteira urgentemente. Sim, temos, só que agora eu vou no meu médico avisar, confirmar a data daqui. Foi antes, né? A data da minha cirurgia, porque você vai embargar minha cirurgia, como que eu vou ficar na sua dependência, não sei o que. Vou botar o dinheiro na mão dos outros e vou perder ele, que no caso eu vou pagar no dia, né? E tava negociando valor, que seria 54, 57, 54 mil, uma coisa assim. Que caiu para 48, né? 500 a consulta, mais 47.500. Aí, né, criou-se todo um contexto, uma forçação de barra, um deboche enorme. Se você entrar em estado de coma, isso e aquilo, criando todo o contexto, porque a outra querendo negociação, falando que ia sair, tem que ter alguém de fachada na carteira. A outra lá falando sair também, não teria mais ninguém. A irmãzinha lá da outra deu baixa, que é infinito tempo que ela trabalha sem carteira, que tem que ter
camarãozinho por fora, os negócios para não deixar de receber o trem da época de marisqueira, de Bolsa Família, de não sei o que, de netinho, de não sei o que. Então é um jogo gigantesco, né? Então alguém tem que pagar, né? Aí foi uma teoria de que eu não estava entendendo. Que era só uma questão de me jogar e simular estar não estando. Mas como é que é isso? Primeiro a gente vai esperar agora a data de uma cirurgia ou tal, o contexto, né? Aí beleza, lógico que eu tenho que estar na carteira isso e aquilo. Então já era um jogo, né? Que na verdade era para exatamente eu ver esse tipo de coisa. É um jogo demoníaco, né? E de fato é o que foi feito em todos os lugares, ou foi feito em Aracruz. Caso você tá pensando que você vai sair fazer alguma coisa, você pode tirar o seu cavalo da chuva, com todos eles fazendo. Então eles têm um sistema de punição e de. Você não só tem que acatar e ver eles fazendo tudo, como você tem que atingir estados de perder tudo. Negativar cada vez mais e não poder fazer. É satirizada como se não fizesse isso e aquilo, né? E quando quer fazer e quer planejar uma coisa, não pode. Então, que enquanto eles não destruírem tudo, lincharem tudo, eles não, né? Você adquire nervoso de muita coisa, aí quer dizer, não teve, nem tocou no assunto mais, aí quando eu tava lá na cidade, falei assim, ó, aí me jogou no último pagamento, que não faria século, não fazia séculos, o pagamento todo no Pix, que tava bloqueado, caralho, a 4 eu não sabia que jogar no caixa tem ia também na caixa do dedinho lá de sacar, que foi assim que eu descobri que o resto do FGTS saiu, 1.200 e tanto, 1.300 e pouquinho, coisa assim, nem lembro. Que aí eu iniciei fazendo as coisas que eu tava precisando e tal. Aí, né, eu falei assim, ó, preciso que o meu dinheiro não seja depositado no Pix, né? Eu tenho recebimento para fazer, para ter, e na verdade, né, não fez até hoje nem de carteira eu tô, vai pagar de gostoso depositando uma coisa para mim, que na verdade é quem justifique, né? Perceber trânsitos que se amarrem para botar no cu de quem merece, né? Quem é que pega o quê, que receita vira para quê. Nunca, né? Nunca foi problema querer fazer as coisas totalmente corretas, o que é, né? Causa e efeito das coisas corretas entre enfiar 30% do dinheiro na mão de advogado e andar atrás deles quando você busca a coisa tudo é a tempo e a hora. Tem que negativar, enfiar no rabo de tudo quanto é ministério, isso e aquilo. Aí eu fui olhando as tretas das coisas, né? Então, criou-se um contexto, né? A menina aqui, quer dizer, ela lá dentro, falando que vai sair, trabalhou uma vida inteira, praticamente deve ter uns 30 anos de casa, começado como empregada na casa deles, uns 4, 5 anos, uma coisa assim. Quando eu entrei aqui, falou que tinha 4, 5 anos na carteira, não deve ter 7, né? Os outros não existem, né? Fizeram um contrato tal aí, não existem, né? Ela aqui agora no seguro-desemprego para receber 5 ou 6 parcelas, acho que 5. Ela está trabalhando no mesmo lugar, que foi o que foi feito comigo. No caso, né, indecifrável minha condição, né? Aí virou uma recepcionista que não pode existir como recepcionista. O que é uma declaração de imposto de renda? O que são pessoas, né? Então quer dizer, aí simplesmente eu sou uma pessoa desempregada. Eu quis criar a situação para reduzir minha carga horária e trabalhar de dia, mesmo que fosse na padaria ou de dia só aqui, né? Não, mas seu horário é à noite, meu horário nunca foi fixo à noite, então fizeram tudo de amarrar que não ia dar certo. Olha o que já fizeram com a minha vida, tudo me fudendo, tudo quanto é lugar. Eu não queria voltar pra padaria, não tem como sobreviver só na academia, ainda tem que pagar ainda aos grupos totais, que é as coisas que eu venho colocando depois de todo esse linchamento e a gravidade de todos eles juntos por ter questionado o sistema, né? E quem que são do sistema, né? O que temos que responsabilizar e não responsabilizar, o que é estimulado em causa e efeito de multidisciplinaridade, né? Ciência, política, né? Que só para ser política, quem é religioso, não religioso, ou qualquer questão que vira a guerra de profissionalismo, de professorado, de ministeriamento, caralho é 4, né? Quem justifica, caralho, ativo passivo, né? Aí então, né, criou-se todo um terror em cima. Preocupada, ou tem que cobrir, ou é preocupação, acho que alguma coisa estoura aqui. Ao longo do tempo vai encostar, e desde quando se aconteceu alguma coisa comigo, aqui alguém iria me dar emprego ou suporte para alguma coisa e ia fazer alguma coisa. Mas pode acontecer isso, vai acontecer, eu penso que não sei o que, vai. Tem que ficar mofando toda a vida fazendo dinheiro para todo mundo, tendo que não poder acontecer nada. Agora virou um negócio, ó, eu vou operar tal dia.
Nossa, não sabe nem se você vai estar viva lá. Então, eu tinha falado que ia ser em cima da hora. Que eu preciso de um mês, que eu preciso não sei o que, tá, agora tá tudo assim, ó, como se fosse um efeito freelance pra cima de mim, né? Então, isso daí, desempregado, né? Entre ter parcelas que elas já vão entrar 50% do valor que ele entrou e que 20 mil foram embora, 19, né? Paguei uma conta de 10. Eu comprei um monte de coisa que eu devia, entre gastos, entre aquele salário que tinha que pagar, os 1.300, né? Um somatório de questões que foi assim, tipo, né? 19, 10 a minha tia, táxi, médico, 1.000 conto, televisão praticamente 1.000 conto, mais médicos, blá blá blá, despedaçado, coisa ali aqui, a parte da cama, então uns 1.000 conto. Outro dia que eu fui no supermercado, coisas de higiene que faltavam, perfume, tal, 1.000 conto. Compra com a minha irmã na totalidade de uns 1.500 ou mais, entre coisas de tênis, coisas de casa, coisas não sei o que, né? Aí nessa coisa eu fiz a aquisição mais 500 dessa última compra aqui, mais dinheiro então, né? Que é entre airfryers, panelas, né? Essas aquisições que aconteceram. Pega mais uma toalha, uma toalhinha, pacote de meia, né? Fronhas, né? Tapetinho, falei, toalha, papapá e tal. E negócio lá, aquela baciona que entrou no dinheiro que eu saquei lá no dia, junto com o liquidificador que esperar outro. E o ventilador, né? Aí que é uma coisinha ou outra, entre várias coisinhas, assim, cabelo, né? Falei óculos, né? De 1.400 e pouco para 1.200. Exame de sangue, exame cardiológico, falei. Uns quebrados de táxi entre fazer os exames naqueles primeiros exames, deu praticamente R$ 1.000, mais o táxi, mais outros exames R$ 1.000, e uns quebrados de táxi mais. Aí quer dizer, eu tenho com que eu vou repor, que eu já fui quebrando 1.000 separado, 1.500 que eu vou repor. Esse 1.000 do salário eu vou repor 800 mais 500, que é o 1.000 que eu desconsiderei lá para o negócio do óculos. E os 500 que eu dependo de ter duas prestações de 3.000 que vão entrar para poder inteirar a cirurgia, que já entra em desfazer de parte dos 50% planejado em 20 prestações de 3.000. Então eu vou usar praticamente 3, que sabendo que fica-se um mês parado, não vai ter personal, aí depois de 15 dias corre o salário, depois de um mês corre outro e ainda, o que é voltar um mês depois dos 15 dias do aluguel, ter mais um para receber só no final, partindo do pressuposto que eu vou trabalhar, né? Que eu tenho onde trabalhar. Então, e os incômodos e o que já estão fazendo em cima de mim, querendo que eu não tenha aluno algum, né? E então, normal de todo o tempo todo. Uma coisa assim, minha vida acabou, entendeu? Então, assim, eu comprei, querendo ou não, eu comprei 1, 2, 3 tênis. Comprei as coisinhas. Tem falta chegar agora, só pegar o tênis com a minha irmã que já chegou e pegar a poltroninha pretinha de 90 e alguma coisa, que tá demorando de chegar. Comprei bolsa de couro, né? Comprei coisas de comer. Tomei sorvete várias vezes, entre aqui, Anchieta lá, as coxinhas com Coca-Cola, alguns lanches, açaís, peguei esse resto aí tudo e, né, o que foi o anabólico, que depois tem que entrar mais termo e mais anabólico, mais whey, tem 2 wheys fechados, tem um aberto praticamente cheio. Né,
os R$ 200 das calcinhas de biquíni a pegar, muito pouca coisa a pegar que acrescente alguma coisa, ainda que eu falei, se eu achar 2 coxas de cama, depois eu uns topzinho, pegaria outro tapetinho de R$ 10 também, são umas coisas meio, não tem no que seria reparar os negócios da tatuagem que eu falei, umas coisas que tem que resolver em termos de 10 conto disso, não sei o que, coisa lá de justiça eleitoral e não sei o que, em termos de acabar o perfume e comprar outro. Compro bloqueador para passar no pescoço, no rosto, né? Falei do laser, que eu teria interesse depois, e o cabelo também depois. O laser no rosto, o cabelo depois, o que é manutenção de coisa, o que é medicamento de novo, que enfim, para poder ter, partindo do pressuposto que daqui a um ano vai estar 35 mil as próteses, se eu conseguir emagrecer, o que é essa pele da barriga, eu preciso, né? Estar focado nesse emagrecimento e o que é isso daí, né? Então quer dizer, se eu juntasse 1.000 ao ano para 35 mil, sem fazer todas as coisas e tendo que comprar, né, o que é pagar comida, pagar as coisas, estar com os mesmos alunos, pagar coisas de higiene, pagar um cabelo, pagar uma coisa ali, uma aqui, sem manter a vida vegetativa, pagando aluguel, pagando as coisas. O uniforme acabou, tenta ver se consegue mais uma blusa, mesma calcinha, mesmas calças, acabou uma, bota mais uma, tem calça que dá para o ano todo, são só as... Ai, fazer nada desse cappuccino. São só essas calças que eu uso. Enfim. Vamos voltar aqui como que eu calculei mais ou menos o grosso do dinheiro. Eu coloquei aqui 1.000 entre uns quebrados, né? O que é 1.000 da televisão. Com a minha irmã vamos botar uns 2.000, então aqui uns 3.000 das coisas que ela pediu pra mim. Entre compra lá e coisas de higiene, perfume, a cama, vamos botar 4.000. Os 2 primeiros exames, 5.000, táxi lá, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 3.000 por um monte de coisa. Já falei dos 500 das panelas, o negócio, já falei. Mas o que for esse monte de coisa, né? Algumas coisas da internet pedidas lá, não sei que fosse, né? Entre essas coisas, bolsas, coisas a mais, essas coisas de comer, ir no supermercado comprar alguma coisa ali, um monte de coisinha. Né, que 3.000 vai assim, vamos dizer que 1.000 já foi esparramado assim. Então o que foi esse dinheiro quebrado? Então eu vou pagar R$650, eu tenho que receber uns menos que 2.700, ou se ele desse o aumento dos 40 que ele teria que dar, e do 1.700 teria que ser mais. Eu tenho pelo menos 24 dias que eu cobri, dobrando. Com direito a 4 folgas, eu tenho direito a uma folga ainda. Eu falei que ia dar 25 dias, mas ele vai me dar uma folga. Quanto ao noturno, mas aí subtrai, né? Subtrai não, tem a folga do dia. Mas eu contei como se eu tivesse 24, coisa assim, uma média, não sei se errei, acho que tá na média mesmo. Que tava dando, né? 5 de 40 para fazer um 200. Somar em cima de 1.700. Aí eu calculei lá 650 de aluguel, 15 do celular, um monte de coisinha, comprei alicate, 50 na internet, não sei o que do celular que joga, pede isso aqui, um monte de coisinha, né? Aí quer dizer 650, eu vou repor 500 de um quebrado de 47.500, vou completar 1.000, 800 com 200 que tá lá na gaveta. Então, o 1.500 eu vou repor entre o aluguel, R$15 o celular até então. Tem que receber de personal esse mês, se eu fizer tudo certo, que é a ideia. Tem que comprar mais 2 wheys, o que é essa coisa de leite, limão e frango, um pedaço de queijo, né? Tentar comer menos, cair em ingesta. Tem 4 quilos de frango em casa, 3 na casa da minha irmã, uma média assim. 2 quilos de arroz, a ideia nem é fazer arroz, eu tô negociando ainda o almoço, né? Aquela coisa de comer uma comida maravilhosa hoje. Um bolo extraordinário, ela me deu um pedaço, eu pedi para comprar o outro. Fez um bolo de leitinho, torta, eu menstruado, falei, vou tomar sorvete, tomei nada. Um bolo leve, branco, com um dedo do recheio branco. E a cobertura, um dedo, aquela coisa cremosa que você pega,
cremosa, bem compacta, ela acertou num bolo que conseguiu ficar melhor que um de chocolate. Eu falei, nossa, fez pra filha dela, sabia que eu ia querer comprar, não aceito não pagar, já é uma combinação e tal. E sabe que depois eu ainda ia pedir outro pedaço se eu gostasse. Uma delícia, uma delícia. Fez pra mim, eu falei, hoje pode fazer bife milanese que eu vou querer. Fez uma marmita bem cheia de arroz, feijão fresco. Tô introspectiva, tô querendo chorar um pouco hoje. Tava meio chorosa. E aí, né, comi uma marmita bem farta com omelete gigante, bife milanese sequinho, maravilhoso. E ela pegou uma espécie de uns torresmin, como se fosse uns filetes puxento, antes daquela fritura, que é a fritura ideal, que dela não vira aquela pururuca, vira o torresmo essencial. Nossa, que sabe que eu comi aquele dia, sabe que final de semana, uma espécie de filete de, como se tivesse ficado na gordura. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Aí depois comi um pedaço de bolo, deixei outro na geladeira e comi antes de sair. Aí só tomei um cappuccino, tô tomando outro cappuccino aqui e comi o resto do frango que tava aqui. Tá muito bom, mas eu não quero comer no mesmo dia. Então temperei os temperinhos que minha irmã comprou pra mim. Comprou tempero, comprou um negócio de cajuzinho que ela comeu tudo e eu também, maravilhoso. Na loja de tempero que tem lá, entre a gente sentar e comer coxinha, né? Também gostar do sorvete, mas ela acha que o sorvete é muito caro. Ainda que direto ela tá postando isso, cozinhando, fazendo as coisas dele, sai um pouquinho, né? Não tem filho nem nada. Coisa dos cachorros, tem que fazer isso mesmo. Aí ficou de vir aqui, ela não tem problema nenhum em vir aqui. No céu, tá muito cansada, eu fiz isso e aquilo, mas sempre quer passar, quer vir, quer ver. Falou que ia passar mais cedo, eu falei, eu vou pro trabalho, queria passar lá em casa. Eu falei, se ela vinha na hora do almoço, queria trazer o tênis, queria trazer o frango, eu falei, não, traz o frango lá pra quinta-feira. Depois tiver a promoção, aí eu falei, compra R$100 pra mim de cappuccino. Ai, eu tenho que cobrir isso lá no... Eu dou uns golinhos no cappuccino, eu falei, não traz, acho que é melhor trazer. Comprar se tiver 16, se tiver 18 e pouco, aqui é 28 e pouco. O diet pra mim, uns R$100 de cappuccino. Tem em casa cappuccino, leite, limão, aveia, frango, temperinho. Que dá pra você, depois que quer comprar um peixe, faz ali em cubo. Bota temperinho, bota uma banana da terra, finaliza com uma coisa pra ficar meio efeito pizza, né? Tipo, a banana tem que ser bem madura, o tomate, que eu falei uma coisa meio assim pra dar aquela, né? É possível, eu pensei comigo. Falaram que torrada fica muito boa, né? Junto pão, né? Pra comer pão, amendoim também, feito em airfry, não gosto de descascar amendoim. Airfry, enfim, aqui, aí, quer dizer, tenho 2 meses para entrar 3.000 e eu tenho que trabalhar até 1.000 para cobrir as minhas idas, ficar comigo, que eu propus um valor de R$1.000, né? É o que seria ida e volta 2 vezes para me buscar e eu não vou incomodar os outros para não receber de forma alguma e ainda existe a possibilidade de 15 dias depois eu ter que ir lá, né? Aí prefiro ir com o marido da minha irmã, diz que o outro tá ficando batido das ideias lá. As mentiradas do passado dele vira cobrança de agora também, entre um bando de situações. Então eu vi na hora que tava perguntando a pessoa, falando o nome da rua, como que ele distorcia um monte de coisa. Assim, tô dizendo que eu não fui bem em si, mas é um trem bem complicado e com alguém que pelo menos tá mais próximo para esse negócio de, sei lá, né? Mais próximo, assim, conhece um pouco mais, ou já que aproximou, as coisas alarmando, escorreu, o bicho pega, o bicho come sobre alguma situação. Situações, por exemplo, minha irmã tá tentando aproximar, sabendo que eu moro perto, que fica isso aquilo. O marido dela falou, ó, quero ver se não vai chegar onde chegou. Eu falei, chegar onde chegou de novo vai ser culpa sua, mas você sabe quem eu sou. A gente tá bem com as coisas, assim, né? Pelo menos isso neutralizou algumas outras situações, alarmando a atenção. Ah, tem família? Você tem família perto? Né? Ou tipo assim, ou não tendo família, com a intenção de quem tem família, inclusive, ter carregado tudo nas costas dos outros, né? Quando a coisa toma umas proporcionalidades. Então eu anotei todas as coisas que tinha que fazer, né? Aí eu falei que tinha feito esse outro exame também, gastei de exame, de consulta. Aí eu tenho que repor um valor que totaliza 41.000, entrar mais 3, entrar mais 3 e o outro 3 que entrar eu tenho que fazer tirar 1.000, mas sabendo que eu tenho que entender que eu tenho um consumo,
um consumo a estar preparado para ter uns whey, leite, são as coisinhas básicas. E tô me sentindo melhor, mas ainda apertado. Aí amanhã tem a folga, eu vou trabalhar, vou para casa, vou almoçar, vou descansar um pouco e vou vir lá pra tarde fazer esteira, venho trabalhar à noite. Espero poder fazer esteira no outro dia também. Se quiser, posso até fazer com isso aqui, mas não vou fazer com isso aqui, vou fazer com levinho, lógico. Tomo um banhozão, descanso um pouco, venho. No outro dia eu acordo cedo, eu disse que eu posso sair 6 horas, até porque eu vou entrar às 10, então eu vou em casa, eu tomo um banho. Vou tentar malhar um pouco mais essa semana, então eu vou tentar malhar segunda, terça, quinta e sexta. Porque terça e quinta é uma aliviada, como eu vou sair 6 horas, só que segunda e quarta, segunda e quarta, quarta de todo jeito tem que fazer um descanso, ver se eu consigo fazer minha mão pelo menos, tem que fazer o pé também. Mas aí dá tempo para ir em casa, tomar um banho, atender ali na quarta e ir embora. Esperar um pouco, mas eu vou sair 6 horas aqui. Que eu vou entrar às 10, né? Então, bem melhor isso daí. Mas aí, então eu vou fazer esteira segunda, terça, quinta e sexta para tentar fazer a musculação só no sábado, não fazer e ficar cansado. Então vai ser essa semana, vai ser isso. Vou sair 6 horas, então vou chegar mais cedo. Na sexta-feira eu vou atender 2 horários. 2. Vou embora, tomo banho, faço esteira primeiro, né? Trago o shake para tomar depois, ou coisa assim. E atendo os 2 horários. Ou mesmo vou em casa, tomo banho, atendo os 2 horários, no terceiro vou pra esteira. Ficar suado também muito tempo não. Mas porra, fazer logo, de todo jeito sair 6 horas. Não dá tempo, tem que atender, você tem que atender 8h30. Chega às 7h30, 8h30, vai fazer 1h30. Em casa tomo banho às 6 horas, 7 horas. 8 dá tempo, no galope dá tempo. E minha paciência está zero, aí quer dizer, é tudo muito frustrante. Tudo muito frustrante. Foram perdas com nenhuma previsão de voltar. Querer estabilizar um peso, estabilizar alguma coisa, não ter mais tantos gastos, que são a manutenção de todas essas coisas. Então eu tenho que ter 3, contando que depois tem 51 mil para entrar, eu tenho que fazer valer em cima de 35 mil. Tem que tirar 35 mil ou mais. Se eu mexer em qualquer coisa a mais, só vai para uns 40 mil. E o que seria uma cirurgia um ano depois, que seria praticamente impossível, o que é a manutenção de tudo isso. Morando da onde, meu tempo de serviço, sem nada, caso eu fosse colocar prótese no glúteo, eu emagreci absurdamente muito, que ia ficar muito deformado. Eu gostaria de conseguir, gostaria de estar vivo ou utilizar isso como um processo de... e que fosse um ano depois, e que seria praticamente, né, o que é pegar 15 mil de 51, tendo feito 12, ou tendo feito, ou seja, eu fico sem absolutamente nada, né? O que é medicação, as coisas que vão correr, mas é um suporte de menos estresse para não ficar doente e conseguir fazer pelo menos essas 2 cirurgias, né? Que eu preciso trocar o peito ano que vem, que é tirar um cravo do pé, é coisa mais ou menos assim. O que é a questão do quadril? Quer dizer, eu vou fazer a cirurgia íntima total, o que virou essas peles, né, essas coisinhas, né? Essa raiva toda que eu vim passando entre a questão do rosto. Então eu, é um passo, foi um passo, né? Uma satisfação você trabalhar ou tentar agora, parece que de repente eu tava conseguindo parar de comer. Hoje consegui, eu podia ter descido, tomado sorvete também, comi o bolo, queria coisa gelada, mas não era. Suspendi, vim comer o resto da carne. Vou fazer realmente a dieta esses dias todos. O cappuccino pode ser bom, tomar um copinho quente em algum momento assim. Sem abrir mão do frango com leite, com suco de limão. Entre shakes, né? Não necessariamente o cappuccino é bom que nem comprasse, tirasse a ser feito só o shake mesmo. Ou nem tanto, bem menos. Enfim, queria comprar. Tem muita coisa em casa, de repente acontece alguma coisa.
Chega assim, vem, irmã, não sei o que, vou ali, pego pão de queijo, não sei o que, faz cappuccinozinho. Aí quer dizer, né? Aí vai correr depois dessas 3 e tem que entrar esse dinheiro trimestral e não poder mexer. O que seria fazer dinheiro em cima para conseguir atingir os 35 mil, sabendo que vem tudo de novo. Exames, ou mesmo que eu tento otimizar, pagar consulta e falar é aquela mesma coisa. Mas tem que pagar consulta, eu tenho que negociar a coisa da mesma forma. Se for para tirar uma pele da barriga e tal, até que ponto vai entender que vai ter que jogar um valor lá em cima maior. Então o que seria de 51 mil tirar? Contando que é o valor final, né? 369. Vamos botar aqui 51 menos 35. 16. As duas cirurgias são computadas em 35 mil. O que é 51 mil ao mês? Um ano? 1000. Que tu tá dizendo que eu nem vou ganhar esse valor mais de conseguir fazer a diferença. E fazer a diferença, né? É muito arriscado fazer a última cirurgia, tem que ter bala na agulha para estar sobrevivendo a essa experiência, assim dizem, né? E ele diz que não necessariamente, diz que é super tranquilo. Então o que é maio, junho, julho, junho, julho, final de julho, né? Certo, final de julho e início de agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Julho. Que fosse 12 mil. 20 mil. 15, 16, 17 e 35 menos 12 mil. 23 mil. 51 menos 23. Nossa. 28. Né? Faz tudo e não fica mais nada, volta ao zero absoluto. O que é uma casa, de repente não tem pra onde ir, o que é ter pra onde ir, o que tem, né? Uma bacia, roupa mesmo não tem nenhuma, um frigobar antigo, ventilador novo, liquidificador deve chegar, panela airfryer, um jogo de panela, fogão velho, um colchão de chão, tem que comprar uma cama pra operar, um trem que joga o colchão em cima. E pra quê, né? Você vai morrer mesmo? E sei lá, etc, né? Faz diferença alguma coisa, né? Questões, né, de casa. Agora à noite, o primeiro-ministro de Israel disse que tomou conhecimento do que aconteceu com o cardeal de Jerusalém. Benjamin Netanyahu disse ainda que ordenou a liberação do acesso à igreja do Santo Sepulcro pelo líder católico, assim que soube do ocorrido. Sobre a guerra contra o Irã, o presidente americano Donald Trump disse agora há pouco que o regime iraniano permitiu que um número maior de petroleiros atravesse o Estreito de Hormuz. A frota passou de 10 para 20 embarcações. Aqui no Brasil, várias partes do país celebraram o início da Semana Santa. Em Belo Horizonte, fiéis se reuniram na Catedral Cristo Rei para a bênção do Santo Conjunto da Palmeira e Alegria. Seguindo a tradição católica, esses ramos vão ser queimados